Muito bom dia, povo de Deus, muito bom dia, povo abençoado. Estamos iniciando o nosso Perto do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 30. Está chegando a final do mês, amanhã 31, último dia do mês de agosto. Mas o Senhor nosso Deus é um Deus que abençoa em todo o tempo. Então creia que ainda há tempo de você tomar posse da sua bênção, conquistar a sua vitória, ser grandemente abençoado. Ainda neste mês de agosto, tudo é pela fé. Tudo é possível ao que crer. Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. E o nosso Perto do Meio-Dia é levado ao ar de segunda a quinta-feira, sempre às 11h30 da manhã, trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de bênção para o nosso coração. Depois oramos, colocamos aquilo que entendemos, que aprendemos, de acordo com a palavra, colocamos diante do nosso Deus as nossas petições, e o nosso Deus é aquele que está sempre pronto para atender, sempre pronto para nos abençoar. Seja muito bem-vindo todos aqueles que estão entrando, aqueles que vão entrar, mais pessoas vão estar entrando. Já estou vendo aí os primeiros que estão entrando na nossa transmissão. Seja bem-vindo, não deu para ver quem é ainda, porque a foto é bem pequena, mas quando der um alô aí, der um oi, colocar um comentário, alguma coisa aí, nós vamos saber quem é. Ivani Ferreira, bom dia, pastor, bom dia, irmã Ivani, Deus abençoe a irmã, abençoe o Tancledo, que é o maridão, Deus abençoe sua família, abençoe seu povo, seja muito bem-vinda à nossa transmissão do Perto do Meio-Dia, em nome do Senhor Jesus. Que Deus esteja abençoando grandemente neste dia, como sempre tem abençoado. Nosso Deus sempre tem nos abençoado. Não vai ser diferente agora. Em todos os dias, nós acreditamos nas promessas. As promessas de Deus são infindáveis. As promessas de Deus são eternas, né? São para sempre. Então as promessas de Deus nunca vão deixarem de se cumprirem. E é nessa fé que nós andamos por fé. A Bíblia diz que nós temos que andar por fé, não por vista. O cristão, ele anda por aquilo que ele crê, não por aquilo que ele vê. Não é verdade? Está chegando aí também a irmã Dilma Dias. Bom dia, irmã Dilma Dias. Um abraço para a irmã, Deus abençoe grandemente a irmã Dilma. Abençoe sua família, seus filhos, sua parentela, e abençoe todo aquele povo abençoado ali de Mairiporã, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar uma viradinha aqui que tá centralizar melhor. Aí, agora sim. Que Deus esteja abençoando grandemente a esse povo abençoado de Mairiporã. Vai aí o meu abraço para todo esse povo. A irmã Dilma Dias colocou aqui, shalom, glória a Deus. Shalom para todos nós neste dia abençoado pelo poder e autoridade que há no nome, pulou aqui, irmã, que há no nome, no sangue carmesim do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, aleluia, glória a Deus, amém, a recíproca é verdadeira, pastor, amém, irmã, Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Estou aguardando mais uns minutinhos, estou vendo aí que está chegando também a nossa irmã que abre a nossa live, que começa às 11 horas no seu perfil, Ana Ingrid Gonçalves. Ela começa às 11 horas com seus louvores, com sua adoração a Deus, versículo da Bíblia, e depois ela passa às 11h30 para o perfil do pastor Gilvandi Cavalcante. Aí vem a palavra, a mensagem de Deus completa, né, para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Rose Nascimento, bom dia, pastor. Bom dia, irmã Rose. Um abraço à irmã, ao marido, aos filhos e a todo o povo daí, né, de Paulo Afonso, onde a irmã reside com sua família. Deus abençoe grandemente a todo esse povo maravilhoso, abençoado de Paulo Afonso, e a todos os baianos. E que a bênção do Senhor não esteja só na vida dos baianos. Estamos decretando essa bênção porque a irmã mora lá, mas vamos decretar essa bênção na vida de todos os brasileiros, de todos os estados do Brasil. Deus, coloca as tuas mãos sobre o nosso país. Deus abençoa o nosso país. Deus derrama
da tua unção, da tua bênção sobre o nosso país. Precisamos das tuas bênçãos. Precisamos da manifestação do teu poder. Precisamos, Senhor, da tua glória em nosso meio, para contemplarmos a tua grandeza. Que assim seja no nosso país, que assim seja no globo terrestre, no mundo inteiro. A tua paz reine, Jesus, para sempre, como diz a Bíblia, em nome de Jesus. Rose Nascimento, bom dia, pastor, bom dia, irmã. Louvado seja o nosso Deus, nos preparando aí para ouvir mais um pouco daquilo que a palavra de Deus declara, aprender mais com as revelações da palavra. E Deus, ele se revela. Nós estamos num estudo aí aprofundado da vida do profeta Samuel, e como temos aprendido, e tem muito mais para aprender ainda. Nós estamos no começo do ministério do profeta Samuel. Agora imagine mais para frente, no ministério do profeta Samuel, o que não aconteceu, o que Deus não operou, o que Deus fez, né? O que Deus fez, grandes coisas que Deus fez através do seu profeta. Quando Deus levanta um profeta, uma profetisa, um profeta, né, de Deus, que realmente dá lugar para Deus, Deus vai usar muito esse profeta, essa profetisa, Deus vai usar muito aqui nessa terra para alcançar os seus. Então, por isso que está explicado por que o Samuel foi um grande profeta, um profeta de muita unção, um profeta que foi muito usado por Deus. Por quê? Porque ele dava lugar para que Deus o usasse. E Deus escolhe, ele sabe que aquela pessoa tem a capacidade, ele sabe que aquela pessoa é a pessoa ideal, ele sabe que aquela pessoa tem tudo para fazer a sua obra, e por isso que ele escolhe. Ele não só chama, ele escolhe. Mas só que tem muitos que são escolhidos e depois, pelos manjares da vida, pelas oferendas da vida, acabam se envolvendo com as coisas do mundo e abrindo mão da chamada de Deus. E olha, horrenda coisa essa pessoa fez ou faz. Porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus conta com aquela pessoa, vê capacidade naquela pessoa, vê aquela pessoa ideal para seus propósitos, para seus planos, e depois aquela pessoa frustra o plano de Deus, aquela pessoa entristece o Espírito Santo de Deus, aquela pessoa decepciona a Deus. Imagina como é que Deus fica. Só que tem um porém. A pessoa pode até frustrar, decepcionar, né? A pessoa pode até fazer isso, mas Deus não vai parar por aí. Ele não vai deixar a pessoa, tá bom, você não quis, me decepcionou, me envergonhou, entristeceu o meu espírito, então fica de lado aí. Deus não vai fazer isso. Deus, ele vai insistir. Ele vai insistir porque ele não tem prazer na morte. Se ele fizer isso, a pessoa morre. Morre fisicamente e morre espiritualmente. Deus não faz. Então Deus vai insistir. Ele vai insistir, aí vem as pelejas, as lutas, as tribulações, as batalhas que o próprio Deus permite e provoca. Tudo no intuito que a pessoa desperte, acorde e volte para os planos de Deus. E volte a andar nos propósitos de Deus. Bom dia, irmã Persília Borges. Deus abençoe grandemente. Um abraço para a irmã, para o maridão Carlos Alberto Borges, em nome de Jesus. Maria do Socorro, da Casa Verde. Deus abençoe, irmã. Um abraço, Deus abençoe. Um abraço para o Bala, em nome de Jesus. Então, é assim que Deus faz. Se você ler toda a passagem do acontecimento com Jonas, ali relata claramente o que Deus é capaz de fazer para que a pessoa volte ao seu plano, volte ao seu propósito, para que a pessoa volte e se decida fazer o que Deus espera dela, o que Deus contava com ela. Então, quem não quer pagar preço, quem não quer ser espremido, quem não quer ser acuado, faça de pronto o que Deus mandar. Obedeça na hora que Deus mandar. Você vai ter luta. É diferente de tribulação, de pelejas. Luta é uma coisa, peleja é outra. Tribulação é outra. Porque quando Jonas desobedeceu a Deus,
pegar minha caneta que caiu aqui. Quando Jonas desobedeceu a Deus, o próprio Deus mandou, foi um vento muito forte. Jonas não teria condições de lutar contra o vento, teria? Contra o mar que se levantou, a água que se levantou, ele teria algumas condições de lutar contra o mar, lutar com o seu braço, com a sua força? Então Deus levantou para que ele se arrependesse, decidisse estar na vontade e no plano de Deus, pedisse a misericórdia do Senhor, e o único que poderia acalmar aquele vento era aquele que provocou o vento, que foi o próprio Deus, que permitiu aquele vento, que decretou aquele vento, que deu ordem ao vento. O único que podia parar com aquele vento era ele. Então, quando nós desobedecemos, nós somos aqueles que vamos enfrentar esse vento, essa tempestade. Bom dia, irmã Márcia Santos. Um abraço para todos de Santa Catarina, um abraço para o Herbert, em nome de Jesus. Então, nós temos que entender que quando Deus nos escolhe e nos dá uma missão e nós fugimos da missão, esse vento pode ser levantado de uma forma ou de outra. Do Jonas foi daquela forma, para outra pessoa, para mim, para você, no caso, pode ser de outro jeito. Mas vai vir as consequências da desobediência, do não obedecer ao chamado de Deus. Bom dia, povo lindo de Deus, bom dia. Então, veja bem. Então, Deus, ele soprou, criou o vento, mandou o vento para que Jonas caísse em si e observasse que não tinha saída, que não tinha jeito, que ele não tinha uma outra coisa a fazer a não ser se render diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui no teu plano, eis-me aqui para obedecer, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Era a única forma dele sair dali, daquilo que ele está enfrentando, daquele vento que ele está enfrentando. Então, conosco não é diferente, irmão. Conosco não é diferente. Então, se eu não quero enfrentar esses ventos, passar por essa tribulação toda, se você não quer, aquilo que Deus decretar, aquilo que Deus comissionar você a fazer, faça. Mas nem pense duas vezes, faça como Abraão. Eis-me aqui, Senhor, já estou no caminho, já coloquei meu pé no caminho aí para fazer a tua vontade. Ana Ingrid Gonçalves, Deus abençoe, irmã Ana Ingrid. Um abraço para o Bruno aí, um abração para o Bruno, para a filhinha, em nome de Jesus. Então, veja bem, já estou com meu pé pronto para caminhar, para ir fazer o que Deus mandou. Tudo que Deus manda nós fazermos, naquilo que nós vamos fazer, vai ter dificuldades, vai ter luta. Tem hora que vamos ter que enfrentar o inimigo, vamos enfrentar barreiras. Mas é diferente, irmão, nós vamos já sabendo que Deus é conosco. Nós vamos já sabendo que o Senhor está na nossa guerra, na nossa batalha. Que nós vamos ali para ser treinados, para ser preparados, mas quem garante a nossa vitória é o Senhor Deus que está conosco. Então é diferente. O Jonas estava sem Deus, ele não tinha nada a fazer, sem mim nada podereis fazer. Coitadinho dele, se ele fosse tentar fazer alguma coisa, ele só saiu daquela quando ele se ajoelhou dentro do grande peixe, se rendeu, se sentiu no inferno, pediu perdão: Senhor, me ajuda, me tira daqui. E o Senhor mandou que o peixe lançasse ele em terra, para que aí sim ele voltasse ao plano de Deus e fosse fazer a vontade de Deus. Aí ele estava livre daquele peixe, mas não livre das lutas, das pelejas, que seriam diferentes agora. Agora as suas pelejas seriam com Deus, as suas pelejas seriam com o Senhor ali no comando. É diferente daquela peleja que ele estava enfrentando, não é verdade? Então vamos lá, eu creio que já deu tempo aí dos irmãos, das irmãs entrarem aí. Se outros entrarem depois, vão acompanhar do meio para o fim e podem assistir na linha do tempo depois, outra hora, né? Não esqueça de compartilhar com teus grupos do WhatsApp, não esqueça de compartilhar com teus amigos do Facebook, para que a multiplicação seja feita e mais pessoas sejam alcançadas. Não esqueça de dar o like aí também, aí embaixo, aí, joinha, o positivo, né, que isso aí nos ajuda muito no nosso canal, no Facebook, na nossa página do Facebook, em nome de Jesus. Amém? Irmã Josélia Silva, Deus abençoe. Irmã Josélia Silva, Deus abençoe a irmã, abençoe a família. Um abraço a todos em nome de Jesus. Vamos lá. Então, estudo da vida de Samuel, parte 7.
Estudo da vida de Samuel, parte 7. Nós vamos pegar de onde nós paramos. Ontem nós paramos no versículo 9, não é isso? Do 1 Samuel. Paramos no versículo 9. Não, paramos no versículo 21, perdão. Paramos no versículo 21 do capítulo 3. Paramos no versículo 21 do capítulo 3. Foi o último versículo do capítulo 3 de 2 Samuel. Nós paramos aqui, onde o Senhor de contínuo, continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Ele continuou usando, aí ele começou. Aí sim, Deus começou a usar o Samuel. Aqui começou realmente o ministério do profeta Samuel. Aí aqui ele passou, daqui para frente, ele cada dia mais foi usado por Deus. Aí entra o nosso estudo de hoje. Estudo da vida de Samuel, parte 7, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1, do 1 até o 10. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 até o 10, em nome de Jesus. Vamos lá, começando que o nosso tempo já está correndo. Na correria entrei atrasada, a irmã Josélia colocou aí. Eu sei, a correria é grande, né? É muito trabalho, em casa tem trabalho, no trabalho tem trabalho, onde tiver tem trabalho. Mas glória a Deus que deu para a irmã entrar bem na hora da mensagem, da palavra. Pega aí, vai pegar do comecinho, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Maria Ana está entrando aí também, bem na hora da palavra, tá vendo? Tem pessoas que conseguem entrar bem na hora que vai começar, mas amém. Glória a Deus, eu sei que a correria, eu sei como é que é. A coisa a gente entende, né? Não é mal vontade. Tem hora que dá, tem hora que não dá, tem hora que tem que fazer as correrias, senão nem consegue. Mas Deus dá graça, né? Em nome de Jesus. Vamos lá? Então, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1, diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Ah, mas não foi a palavra de Deus, foi a palavra de Samuel? Não. Veio a todo Israel a palavra que Deus deu a Samuel para que Samuel falasse a Israel. Falasse ao seu povo. Então Deus usa os profetas para falar ao povo dele. Sempre foi assim. Sempre foi assim, continua sendo assim. Deus usa os homens, as mulheres de Deus para falar aqueles e aquelas que ele escolhe para que levem essa mensagem ao seu povo. Até hoje é a mesma coisa. Diz aqui: veio a palavra do Senhor, de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Versículo 2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Vamos dar uma paradinha aqui. Irmãos, o Samuel falou para o povo. Samuel estava falando para aquele povo que Deus mandou falar para eles. Deus não mandou eles irem à batalha. Deus não mandou eles irem aqui de encontro aos filisteus. Quando Samuel falou para eles, foi justamente isso, que eles teriam que se prepararem, teriam que colocar a casa em ordem, teriam que sair das suas práticas, para que estivessem em condições de enfrentar os inimigos, enfrentar os filisteus. Mas aí vem aquilo que eu preguei ontem, que eu falei ontem, quando fala tem gente que não dá ouvido àquilo que Deus fala, que Deus manda, e acaba fazendo o contrário do que Deus manda ou do seu jeito, se apoiando no seu próprio entendimento. Então o que acontece aqui? Eu vou te provar e te mostrar no decorrer da mensagem aqui, que foi exatamente isso que aconteceu, que eu estou falando aqui. Eles foram uma peleja sem a direção de Deus. Eles foram a peleja sem ser a hora, sem ser o tempo. Qualquer pessoa que for a peleja contra o inimigo fora de tempo vai ser vencido. Ah, mas é de Deus. Irmão, ser de Deus não é só porque está na igreja. Ser de Deus não é só porque é pastor, só porque é obreiro, só porque é levita, só porque é membro, só porque, sei lá, tem um cargo. Ser de Deus não é isso. Porque muitas vezes a pessoa fala, é de Deus, ó, foi a peleja e perdeu. Fulano é crente, né? Assim, é crente. Por que aconteceu isso? É crente as pessoas chamam de crente, mas o crente para nós sabemos
que é a pessoa de Deus. Então, o que é que se fala? É de Deus. E por que perdeu? Por que Deus não deu vitória? Por que Deus não eliminou o inimigo? Por que Deus permitiu? E por aí vai. Vem essa história toda aí. Mas, irmãos, muitas vezes as pessoas não sabem a procedência daquilo ali. Muitas vezes as pessoas não sabem que aquela pessoa que vai na igreja, frequenta a igreja, é até um pastor, um obreiro, sei lá, um levita, um membro da igreja, é uma pessoa que na igreja é muito eloquente, parece de muita unção, e a pessoa vê aquela pessoa como um homem, como uma mulher de Deus, e muitas vezes aquela pessoa vai a uma peleja e perde a peleja, perde a batalha. Aí as pessoas falam, como é que pode? Não, pastor, não é um obreiro, não é um levita, não é isso, não é aquilo, por que perdeu? Mas se você observar, prestar bem atenção, não são todos que perdem a peleja, não são todos que perdem a batalha. Tem aqueles que perdem, tem aqueles que vencem. Por que tem os que perdem e tem os que vencem? Não são todos de Deus? Não. Não são todos de Deus. A Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Tem pessoas que parecem ser de Deus, mas elas estão andando tortas. Estão andando no engano, na mentira, nas práticas erradas, distorcendo a palavra de Deus. Que uma irmã Ana estava falando na sua live. Distorcendo a palavra de Deus, praticando de uma forma contrária. Então esta pessoa, quando vai à batalha, ela não pede direção de Deus e nem adianta pedir direção a Deus, que Deus não vai dar direção para essa pessoa, para ela ir da forma que ela está. Como assim? Deus não vai nem ouvir essa pessoa. Como assim? Deus não ouve pecador, irmão. Pastor, eu entro atrasada porque busco meu neto na escola. Então, cada um tem os seus afazeres, né? E é conforme dá tempo. Amém que deu tempo de entrar, né, irmão? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, veja bem. E essa pessoa é aquela pessoa que Deus não ouve. A Bíblia diz, Deus não ouve pecador. Quando ele fala pecador, pode ser quem for, ou não tem pastor que peca, obreiro que peca, levita que peca. A Bíblia diz que não há um homem que não peque. Quando a pessoa peca, se arrepende, coloca a sua casa em ordem, conserta e passa a andar com Deus, e tá, aí sim, ela vai orar e Deus vai ouvir. Mas se ela pecar e não se arrepender, não pedir perdão, continuar no erro, insistindo no erro, aquilo que ela pedir, Deus não vai ouvir, não. Deus não vai atender. Então, o que acontece? A pessoa se acha que é de Deus, porque vai na igreja, ou que tem um cargo, e ela vai enfrentar o inimigo, eu vou encarar o diabo, porque eu sou de Deus, e Deus é comigo, e a palavra diz assim, coisa e tal. Aí chega naquela hora, a palavra parece que não funcionou para ela, e não funciona mesmo. E chega naquela hora, parece que Deus é fraco, parece que Deus é perdedor. Parece, ainda bem que só parece. E tudo isso aconteceu por quê? Porque Deus não estava naquela peleja. Deus não estava naquela batalha. A pessoa foi à batalha sozinho. A pessoa foi à peleja com a sua força, com a força dos seus braços. Vai perder mesmo, já perdeu. Pode ter o rótulo de cristão, vai perder a batalha. A Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo é na palavra. Quando estamos na palavra, vivemos a palavra, praticamos a palavra, obedecemos a palavra, nós somos mais que vencedores. É isso que quer dizer esse versículo, em Cristo somos mais que vencedores. É na palavra que nós somos mais que vencedores. Não é só na igreja, no rótulo, no título, que nós somos mais que vencedores. Entendeu como é que é a coisa? É bem dessa forma. Pode crer, pode ter certeza. Então diz aqui, deixa eu adiantar aqui que eu parei nesse versículo e não fui mais para frente, eu preciso ir mais para frente. Então diz aqui que esse povo se foram à peleja, montaram acampamento, né? Se acamparam ali, esperando. Os inimigos também montaram os acampamentos deles lá do outro lado, acampamento dos israelitas de um lado, o acampamento dos filisteus do outro,
e ali esperando o momento de ter um confronto, o momento de ir à peleja, o momento de dar um checkmate. Ali, naquele momento, iria sair um perdedor, um povo perdedor e um povo vencedor. Normalmente, se o povo do lado de cá de Israel é um povo que anda com Deus e Deus está no seu acampamento, o que é que vai se esperar na hora do confronto? Vai esperar a derrota? Não, já se espera a vitória já é garantida, não é isso? Mas se nesse lado do acampamento é povo que se diz ser povo de Deus, mas no seu acampamento Deus não está, só estão eles. E daqui a pouco vem a peleja e eles vão sem Deus. A peleja de quem vai ser a vitória? Eles são mais fortes. Nós, sem Deus, somos fracos. O inimigo, se ele guerrear com o povo de Deus e Deus não estiver com o seu povo perde a batalha. O inimigo é mais forte. Ele tem um grande poder de destruição. Nós só vencemos batalhas porque temos Deus. Nós só conquistamos as pelejas porque Deus é conosco. Agora, se ele não estiver conosco, nós já perdemos a batalha. Já fomos vencidos, pode ter certeza. Se eu, você, qualquer um de nós, formos a peleja, a batalha, sem Deus à frente, sem Deus no comando, sem Deus estar conosco, pode ter certeza que a batalha já está perdida. Já perdemos a batalha. Já está decretada a derrota. Isso se formos a peleja sem Deus. Se for com Deus é diferente, é o oposto. Está decretada a vitória. Mas aqui eles foram sem Deus. Então tem muita gente que vai à peleja, não consulta Deus, não espera o tempo de Deus, não se conserta, não se consagra, não coloca a casa em ordem, não se santifica para ir à peleja contra o inimigo. Vai acontecer o que aconteceu aqui, irmão. Presta atenção no que foi que aconteceu para que você chegue a conclusões para a tua vida, para que você abra os seus olhos, para que desperte, para que seja atento, vigie, porque, olha, não vai ser diferente. Assim como foi no passado, assim também será hoje. Não é diferente, irmão, não é diferente. Pode ter certeza. É diferente as situações, é diferente as lutas, mas os acontecimentos, as consequências, elas continuam sendo as mesmas. As consequências continuam sendo as mesmas. Então, voltando para cá, tá forte o negócio, né? Deus está nos abençoando. Gilmária Menezes, cheguei, Deus abençoe, irmã Gilmária, bom dia, pastor, bom dia, irmã Gilmária, um abraço para o Paulo, Deus abençoe toda a sua família, seja muito bem-vinda à nossa transmissão em nome de Jesus. Então, diz aqui, que no versículo 2, né, que eu parei, os filisteus se dispuseram em ordem. Então veja bem que eles não são desordenados, eles são aqueles que se ordenam, que se preparam de uma forma ordenada para ir à batalha, eles não vão de qualquer jeito. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, para ir à peleja contra Israel. E estendendo-se a peleja, aí começaram a pelejar, chegou a hora, a batalha aconteceu, o confronto foi inevitável, e quando começou esse confronto, e se estendendo esse confronto, se estendendo essa luta, se estendendo essa peleja, se estendendo essa batalha, Israel foi ferido. Preste bem atenção, irmão, presta atenção para depois não dizer que o pastor está falando o contrário, está distorcendo a Bíblia, eu estou falando aquilo que está escrito. Eu gosto de falar a verdade, eu peço a Deus para me dar a verdade, para ser verdadeiro, para pregar aquilo que está na Bíblia, aquilo que realmente é. Eu oro muito a Deus pedindo nesse sentido. Então eu sempre vou pregar nessa unção que Deus dá da verdade. Não vou distorcer, nem acrescentar, nem tirar um tio, nem um ponto sequer, em nome de Jesus. Presta atenção para você entender. Israel foi ferido, Israel não é povo de Deus? Aqui era o povo de Deus. Foi ferido, quer dizer, foram atingidos. Foram atingidos. Até hoje acontece isso. O povo que se diz ser de Deus ser atingido, ou não. Aí diz aqui, a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus.
diante dos filisteus foram feridos. Os filisteus feriram eles, atingiram eles, massacraram eles. Olha, tiveram vitória sobre eles, pode ter certeza. Não, mas como é que pode o inimigo vencer? Irmão, quanta pessoa se diz ser de Deus aí que foi vencida numa peleja, numa batalha? E foi vencida por quem? Por Deus? Foi Deus que pelejou com ela? Foi vencida pelo inimigo. Foram vencidas pelo inimigo. E pessoas que se dizem ser de Deus. Eu não estou falando aqui as pessoas que são de Deus. É os que se dizem ser de Deus. Entendeu? O negócio hoje está pegando, né? A coisa hoje está forte. É para mim e para você, mas para nós. Cada um que pega a sua fatia do bolo. Não é verdade? Então diz aqui, ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Irmão, 4.000 homens do povo de Deus, do povo de Israel, foram feridos na batalha. É pouco, 4.000? Naquele tempo a população era bem menos que hoje. 4.000 homens foram feridos na batalha. A irmã Célia chegando aí. Irmã Célia, se entrou agora, pega essa mensagem do comecinho, irmã Célia. Bom dia, irmã. Deus abençoe grandemente a irmã e toda a sua família. Em nome de Jesus. Se a irmã entrou agora, eu aconselho a irmã a pegar essa mensagem de hoje no Facebook, depois em outro horário, lá do comecinho dela. Muito importante, tá? Olha, é uma mensagem tremenda que Deus está falando muito com todo esse povo que está acompanhando aí. Todo esse povo que está assistindo aí. Pegaram no começo, olha... Pergunta para eles, para esse povo aí, se está sendo forte ou não está sendo forte essa mensagem que Deus está dando hoje. Imperdível, imperdível isso que nós estamos ouvindo. Eu não perderia por nada isso que eu estou ouvindo aqui, da parte do Senhor. Amém? Então vamos lá? Tem mais gente entrando aí, sejam bem-vindos. A mesma coisa, não perca a mensagem, não fique só num pedacinho da mensagem, você não vai compreender. Pega no comecinho. Olha, tem revelações importantíssimas aqui nessa mensagem que Deus deu para hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, deixa eu voltar para cá. Diz aqui, ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens foram feridos. Qual foi o motivo? Já expliquei, né? Mas ainda vai falar mais aqui. Foi o motivo que o povo de Deus perdeu. Eles perderam ou não perderam a batalha? Não era Israel? Não era o povo de Deus? Como é que o povo de Deus perde batalha? Esse povo aqui perdeu. Mas esse povo era realmente de Deus? Aí que tá. Faça a sua análise aí. Chega à sua conclusão aí. O que é que você está entendendo? O nosso Deus muito forte. A irmã está pondo aqui. A irmã Dilma. Irmã Dilma Dias. Colocou aqui. Glória a Deus por essa... gloriosa palavra divina do nosso Deus, muito forte, hein? Porém muito eficaz, com muito ensinamento e orientação, com direção junto com o cajado do bom pastor. Aleluia, amém, glória a Deus. Lucas Lamares, bom dia, irmão Lucas Lamares, seja bem-vindo à nossa transmissão. Um abraço, Deus abençoe o irmão, a família, em nome de Jesus. Se o irmão não pegou essa mensagem completa, eu aconselho o irmão depois, em outro horário, na linha do tempo Facebook, pega lá no comecinho, vai falar muito com o irmão, com a família, vai trazer muita direção para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu aconselho a todos que não pegaram do começo, fazer isso, que vai ser importantíssimo para você, em nome de Jesus. Então, voltando para cá, para que dê tempo, em nome de Jesus, versículo 3, diz assim, e tornando o povo ao arraial, aí os que sobraram, foram 400, foram atingidos. Perderam a batalha, o resto correu. O que sobrou, ficou vivo, correu. Fugiu, voltou. Olha, perna para que te quero. Fugiram dos filisteus. Voltaram para o acampamento, para o arraial. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel. Aí os mais velhos, quando viram eles chegarem correndo, assustados, apavorados, eles disseram, por que nos feriu o Senhor? Os mais velhos, veja os mais velhos. Às vezes aquelas pessoas mais velhas de igreja, mais velhas de ministério, são justamente essas que falam, por que você foi atingido? Por que nós fomos atingidos? Por que nós não vencemos? Por que aconteceu isso? Não vai adiantar só falar o porquê. Tem que ir em busca
do motivo daquilo ali. Se perguntar, muitas vezes a pessoa não vai falar que ela está assim, que ela fez assim, foi por causa dela ou coisa e tal, não vai. Então tem que pedir direção a Deus para que Deus mostre. Deus não mostrou o Acã para o Josué, Deus não mostrou o Acã, que foi ele que tinha roubado, que tinha pecado, e o anátema estava no meio deles, por isso que perderam a batalha. Deixa eu desligar aqui esse negócio que está ligando aqui. Uma ligação indesejada. Então Deus não mostrou ao Josué, que era o Acã, ele nem precisou ficar fuçando, dando uma de detetive para descobrir que foi o Acã. O próprio Deus revelou. Nada fica oculto que não venha a ser revelado. Nada fica oculto que não venha a ser revelado. Então, veja bem, voltando para cá, os anciãos falaram, por que Deus fez? Ainda culpou Deus, colocou a culpa em Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez com que o nosso povo perdesse a batalha, o nosso povo corresse, os inimigos prevalecessem? Então, colocou ainda a culpa em Deus, irmão. Aí diz aqui, porque nos feriu o Senhor hoje, diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor. Aí aqui começou a entender, aqui ele começou a falar aquilo que realmente era o problema. Tragamos de Siló a arca do concerto. A arca do concerto na Bíblia representa a presença de Deus. Então isso quer dizer que nessa batalha, nesse acampamento, aquilo que eu falei para vocês, irmão, nesse acampamento aqui, nessa batalha, antes, depois, durante a batalha e depois da batalha, provado aqui que a presença de Deus não estava ali, que Deus não era presente naquela batalha, que eles estavam lutando sem Deus, estavam na peleja sem Deus. E quem peleja sem Deus perde a batalha, irmão. Quem peleja sem Deus é vencido. Quem peleja sem Deus é mais que perdedor. É o contrário do que é mais que vencedor. O que é mais que é vencedor é o que está em Cristo. Em Cristo é mais que vencedor, o que está na palavra. O que está na presença de Deus é mais que vencedor. Agora, o que não está na presença de Deus é mais que perdedor. Foi o que aconteceu aqui. Foram mais que perdedores esse povo aqui. Que coisa interessante. Eu estou gostando de aprender isso. Estou gostando. O negócio está ficando bom aqui. Estou me aprofundando aqui. Estou gostando muito disso aqui que eu estou ouvindo. Eu creio que você também está abrindo teu entendimento aí. Não é verdade, Mariana? Bom dia, pastor. Aí diz aqui, voltando para cá, do Senhor, e venha no meio de nós, tragamos de Siló a arca do concerto. Tem que ter a presença de Deus, vamos buscar a presença de Deus. Quer dizer, eles entenderam que tinha que buscar a presença de Deus. Que aqui no caso é buscar, porque não tinha. Tem que buscar a presença de Deus, porque sem ela a derrota está decretada. Vitória só tem com a presença do Senhor. Então tragamos de Siló a presença do Senhor, tragamos de Siló a arca do concerto, a presença do Senhor, e venha no meio de nós, que venha a presença de Deus aqui em nosso meio, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Está vendo aí? Só a presença de Deus que livra da mão dos inimigos, irmão. Ele entendeu isso aqui, passou. Os anciões entenderam e passaram para o povo, os mais experimentados. Falaram, olha, o problema é esse aqui, ó, está faltando a presença de Deus. Vocês foram sem Deus, vocês foram sem a presença de Deus. Vocês foram sem aquele que dá a vitória, então não tem como vencer. E indo mais para frente aqui, aí diz no versículo dos inimigos, enviou a Siló a arca do concerto do Senhor, dos exércitos que habita entre os querubins. Espera aí, eu parei no 3. Do Senhor que vem no meio de nós para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Isso. Agora o versículo 4. É o versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló. Aí o povo agora, aqueles que restaram, foram até Siló, foram lá buscar e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos. Aí eles foram buscar a presença de Deus. Presta atenção, irmão, nos detalhes aqui. Eles foram fazer o quê? Buscar a presença de Deus. Então precisa se buscar a presença de Deus. É necessário. Aí foram buscar
a presença de Deus, tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre. Enviou, pois, o povo a Siló, versículo 4, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli. Presta atenção, desde o começo que eu venho falando nos 2 filhos de Eli. Presta atenção nesses nomes. Dois que eram sacerdotes também, os filhos de Eli. Ofne e Finéias estavam ali com a arca do concerto de Deus. Ofne e Finéias. A presença de Deus estava lá onde eles estavam. Estava lá onde eles estavam. Então veja bem. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com um grande júbilo, até que a terra estremeceu. O povo se alegrou, a presença de Deus é vinda, a presença de Deus está vinda, a presença de Deus está chegando, a presença de Deus está se aproximando, Deus vai vir em nosso meio, Deus já está aqui em nosso meio. E onde a presença de Deus está, a alegria, a abundância da alegria. Onde a presença de Deus se encontra, ali tem alegria. Então veja bem, sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com um grande júbilo até a terra, que a terra estremeceu. Versículo 6. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Irmão, você entendeu? Agora sim foram buscar a presença de Deus. Agora a presença de Deus está vindo para o arraial do povo que perdeu aquela batalha. E quando os filisteus souberam que a presença de Deus estava chegando, era vinda, e que Deus estava vindo para habitar no meio do seu povo ali no arraial, eles temeram, estremeceram. Não vai ser diferente com você. Quando você busca a Deus, quando eu busco a Deus, quando nós buscamos a Deus, quando somos aqueles que queremos a presença de Deus na nossa casa, queremos a presença de Deus no nosso trabalho, queremos a presença de Deus na nossa vida, queremos a presença de Deus na nossa luta, na nossa batalha, na nossa peleja. Quando isso acontece, que nós estamos felizes por saber que Deus é vindo para nos socorrer naquela batalha, quando isso acontece, os inimigos estão tremendo de medo, os inimigos estão amedrontados, apavorados, porque eles sabem que agora não tem como eles te vencerem, porque a presença de Deus é na tua vida, e a presença de Deus na tua vida significa que a vitória é tua, que os filisteus agora não vão conseguirem mais te vencer, porque o Deus que está contigo garante a tua vitória. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus. Está provado aqui, o inimigo treme, estremece, quando você traz a presença de Deus para a tua vida, para o teu ambiente, que pode ser o trabalho, a casa, a igreja, pode ser onde for. A presença de Deus faz a diferença. Não tem inimigo que resista à presença de Deus na tua vida. Creia nisso. Põe isso no teu coração. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa. Está chegando ao final do nosso programa. E está tão bom, irmão, que não dá nem vontade de parar. Pelo menos eu estou gostando muito de estar ouvindo isso. Olha a minha alegria. Olha a minha alegria. Aquele povo se alegraram com a presença de Deus. Então, a presença de Deus traz alegria. Não é tristeza, não é choro, não é decepção. A presença de Deus traz alegria. Olha, os inimigos ouvem, que alegria aquela ali. Que é que esse povo barulhento, que barulho é esse que esse povo está fazendo aí? Tão feliz, tão alegre. Aí perceberam que era a presença de Deus que era vinda em meio ao seu povo. Eles temeram, se assustaram, se espantaram. Olha o que é que diz aqui, irmão. Versículo 7. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. Deus veio, eles chamaram, foram buscar a presença do seu Deus, e o seu Deus veio à tenda deles, o arraial deles. Deus veio. E diz aqui que eles ficaram o quê? Atemorizados, amedrontados, assustados, espantados. Eles sabem. Eles sabem quem é o teu Deus. Os inimigos sabem quem é o teu Deus, quem é o meu Deus. Eles sabem.
Eles estão atemorizados, tremendo de medo agora, nessa hora dessa live, porque eles sabem quem é o Deus que é teu, o Deus que é meu, eles sabem. E que o nosso Deus está aqui agora na nossa presença, que o nosso Deus está aqui nessa live, que o nosso Deus está aí na tua casa, está aqui na minha vida, na tua vida. E eles estão tremendo, atemorizados de medo por esse motivo. Você crê nisso? Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Irmão, eu estou até emocionado aqui com isso que eu estou ouvindo. As palavras de Deus me emocionam. Oh, glória! Ana Ingrid Gonçalves. As palavras de Deus me emocionam. É muito forte. É tremendo isso. Só o Espírito de Deus para causar esse tipo de coisas. Muito lindo. O júbilo daquele povo era isso. E os inimigos atemorizados, porque diziam entre eles, Deus veio ao arraial e diziam mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Está vendo o que é que eles diziam, irmãos? Está vendo o que é que eles estão dizendo agora? Porque você está diante desse Deus, eu estou diante desse Deus, sabe o que é que eles estão dizendo agora? A mesma coisa, ai de nós, vai acontecer conosco o que nunca aconteceu antes. Eles sabem que a derrota deles agora vai ser maior do que aquela que eles tiveram diante de você. Sabe aquela derrota que os inimigos tiveram naquela peleja que você enfrentou, você encarou, e os inimigos foram vencidos? Eles sabem que a derrota agora vai ser maior que aquela, porque o teu problema, o problema que você está enfrentando agora é maior que aquele. O gigante que você está enfrentando agora é maior do que aqueles demônios que você venceu naquela batalha. Então eles sabem que a derrota agora será maior do que aquela do passado, aquela que você venceu, porque agora o teu problema é maior do que aquele. A derrota vai ser muito maior do que aquela. E a vitória vai ser muito maior do que aquela que você teve. A vitória do teu Deus na tua vida. Somente o Espírito Santo de Deus maravilhoso. Aleluia! Que tremendo isso aqui, irmão. Eu nunca preguei isso aqui, irmão. Estou pregando aqui na live. Não lembro de ter pregado isso na igreja. 21 anos de igreja. Não lembro. O Espírito Santo está se revelando agora na live. Por isso que a importância dessa live do perto do meio-dia. Está sendo muito importante para mim. E eu creio que para você também. Essa palavra aqui eu nunca preguei. E nunca veio essa inspiração. Nunca lembro. Não lembro de ter vindo essa inspiração de pregar essa palavra aqui. Não lembro nem de ter pregado, muito menos assim. Então é isso que nos emociona. Aí diz aqui assim, deixa eu pegar aqui novamente onde eu estava. Emocionei aqui, eu não posso perder o fio da meada não. Júbilo, aí diz aqui que eu parei no 7, não é isso? Ele, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Versículo 8. Ai de nós, ele diz, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? Irmão, sabe como é que o inimigo estava vendo o povo agora, o povo de Deus, o povo que buscou a Deus, estava vendo como deuses. Você é visto diante dos inimigos como Deus. Como é mais de um, eu, você, o outro e mais o outro, e o outro é visto diante dos inimigos como deuses. É isso que ele está falando aqui. Como é que nós vamos agora encarar esses deuses? Porque não é só um Deus, agora cada um deles é um Deus. Ai de nós, quem nos livrará? Quem é que vai livrar? Quem vai livrar eles, irmão? Quem vai livrar? Ninguém. Não é nem um gigante, nem um Satanás. O diabo vai livrar eles. Nem ninguém. Aqui está decretado, aqui eles declaram que não tem ninguém que livre eles. Não confia nem no diabo que eles servem. Os demônios não confiam nem no diabo, que é o pai deles.
Quem nos livrará? Não está confiando nem no pai deles. Por quê? Porque sabe que o poder que há em mim, o poder que há em você, nos torna como deuses, porque é o poder do Deus que nós servimos, é o poder de Deus que está na minha vida e que está na tua vida. Aleluia! Livrará das mãos desses grandiosos deuses. Esses são os deuses que feriram os egípcios, com todas as pragas junto ao deserto. Está vendo? Aquilo que aconteceu lá no Egito, lá aquelas pragas, tudo que venceu, que nos venceu, que venceu o povo do Egito, é esse mesmo povo. É o mesmo povo, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que está com eles. O que é que vai acontecer conosco? 9. Esforçai-vos e sede homens. Ó Filisteu, para que porventura não venhais a servir os hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. E eles estão lá, ainda estão querendo ir à peleja. Então pelejaram os filisteus. Israel foi ferido, e feriram cada um para a sua... e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Irmão, aí você diz, não, espera aí, mas se Deus está falando... Deus, deixa eu explicar isso aqui, esse final. Você diz, mas agora tem a presença de Deus, Deus estava ali. Deus veio, irmão, porque buscar. Quando busca Deus, encontra. Quem busca, encontra. Mas não era a hora deles ir à peleja novamente. Eles buscaram a Deus e encontraram Deus. Mas esse encontro que eles tiveram com Deus era o momento agora de ir colocando a casa em ordem, de se santificando, de ir se preparando, de ir se purificando, de ir obedecendo. E quando as coisas estivessem tudo em ordem, eles irem à batalha aí sim vencer a batalha. Porque não se vence batalha no pecado, não se vence batalha despreparado. Mas eles cometeram um erro, buscaram a Deus. Aí tudo bem, certo? Mas aí logo em seguida foram à batalha, não se consagraram, não se prepararam, não se purificaram, não se santificaram, não colocaram a casa em ordem. Foram à batalha e foi ferido mais 30.000 homens foram feridos, não é isso? Que diz aqui, Israel, 30.000 homens de pé. Foi ferido mais 30.000 foram feridos. Porque Deus opera na justiça, Deus não pôde dar vitória a eles se precipitaram. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós temos que buscar essa presença e de contínuo buscar hoje, amanhã e sempre. E não nos precipitar. Buscar a presença de Deus em todo o tempo e ir colocando nossa casa em ordem, ir nos consertando, e ir nos purificando, e nos fortalecendo. Quando chegar o momento exato, Deus mesmo vai falar, agora vai. Diz esse povo que marcha. Aí você vai, quando você vai, Deus vai contigo. A vitória está decretada, a vitória já é tua. Então não se precipite, se prepare primeiro. Não se precipite, se consagre primeiro. Não se precipite de ir à peleja acreditando, só porque você confia que buscou a Deus. Não se precipite indo à peleja sem que houve um conserto, sem que você se arrependeu, pediu perdão, colocou a casa em ordem. Primeiro se prepara, faz tudo que tem que fazer primeiro. Quando todas as coisas estiverem em ordem, o próprio Deus vai falar, agora sim, agora vai. E pode ter certeza que a vitória já é tua. Foi isso que aconteceu. Amanhã eu vou falar mais um pouco, né, dessa trajetória de Samuel aqui. Amanhã tem mais um pouco aqui, que eu vou falar um pouco do Ofni, Finéias, ainda falta falar desses... Que nessa batalha aqui houve um problema sério com esses moços aí que não se arrependeram, não colocaram a casa em ordem. Foram 2 vezes a peleja sem colocar a casa em ordem. Então, quantas vezes a pessoa for à peleja sem a casa estar em ordem, vai perder a peleja. Foram 2 vezes que eles foram, perderam as 2. Quantas vezes eles forem, vão perder a peleja. Então que eu e você venhamos a refletir nisso, para que a bênção do Senhor e a presença do Senhor, que é o principal, esteja conosco, esteja na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um ótimo final de quarta-feira. Eu vou fazer uma breve oração aqui, porque chegamos ao término. E glória a Deus. Agora você vai para os seus afazeres, eu também vou para os meus, nós temos, né? Cada um temos nossos afazeres. Às vezes a pessoa fala, por que você não estica um pouquinho mais, pastor?
porque eu também tenho compromissos, tenho coisas com a obra, tenho compromissos meus, é muita coisa que a gente tem que fazer. Então é tudo dentro do tempo, né? Cronometrado, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento chegamos ao término do nosso perto do meio-dia, que começou com a irmã Ana Ingrid, meu Deus, com a sua live de louvores no perfil Ana Ingrid às 11 horas. E 11h30 passou, meu Deus, para mim, para o meu perfil Giovanni Cavalcante no Facebook. Meu Deus, para ouvirmos essa palavra que o Senhor tem nos dado, esse estudo que o Senhor tem nos dado sobre a vida de Samuel. E que maravilha foi hoje, meu Deus, que presença maravilhosa do Senhor aqui, o Pai, no momento dessa live. Eu creio que esse irmão, essa irmã sentiu também lá na sua casa essa presença maravilhosa do Espírito Santo, essa presença maravilhosa do nosso Deus, essa presença gloriosa do nosso Deus. Pai, nós não queremos nem sair dessa tua presença, nós queremos permanecer, Pai, em todo o tempo nessa tua presença, queremos ficar, mas nós temos os afazeres, nós temos o nosso dia a dia, nós temos uma vida aqui na terra, Senhor, também, para cumprir com as nossas obrigações, e por isso chegamos ao termo, Senhor. Mas cremos que a tua bênção, através da palavra que ouvimos, a tua bênção já está na vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que vai assistir depois, dessa pessoa que está assistindo em outro país, assistindo em outro estado, assistindo em outro local, que está assistindo em outro horário, em outro tempo. Meu Deus, eu creio que a tua bênção também está chegando para ela, para ele, como está chegando, Senhor, assim também na minha vida, chegando na vida desse irmão, dessa irmã, está na nossa vida, Senhor Deus e Pai. Que a tua bênção se faça presente, ó Pai, em todo o tempo. E nós cremos que nada vai impedir, porque se nos prepararmos, como nós ouvimos na palavra, se esperarmos o teu tempo, o tempo do Senhor, ó Pai, nós vamos ser aqueles que já vamos à peleja com a certeza da vitória. Nós não vamos para perder, nós vamos para vencer, mas tem que ser contigo, só vencemos contigo a peleja, e só vencemos quando estamos de acordo, preparados e com a tua presença, porque preparados o Senhor vai estar presente, o Senhor vai estar conosco, e a vitória é certa, a vitória é garantida. Por isso, Pai, te louvamos, te agradecemos, e cremos que assim será, tudo para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Declaro toda irmã e todo irmão que participou comigo dessa live, declaro a tua bênção na vida dele e na vida dela, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Está abençoado e abençoada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, um ótimo final de quarta-feira. E amanhã, 11 horas com a Ana Ingrid e 11h30 comigo, perto do meio-dia, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz e até lá, em nome do Senhor Jesus.